ano! Beleza, nono ano? Como estão? Vamos que vamos? Vamos continuando? Paramos na página 18, a campanha pela anistia. Bora lá! Nessa mesma época, começou a ganhar força no Brasil um movimento que reivindicava a anistia dos presos e exilados políticos brasileiros. As articulações em torno dessa ideia surgiram em 1975, com a formação do movimento feminino pela anistia. Aí vocês vejam a seção raio-x que tem na próxima página. Liderado pela advogada e ativista Terezinha Zerbini. Aos poucos, a campanha se espalhou pelo país. A pressão popular, ela deu resultado, pessoal. E em 1979, o Congresso aprovou uma lei que anistiou tanto os presos políticos quanto as pessoas caçadas e perseguidas pela ditadura. Em contrapartida, deu o perdão aos agentes da ditadura envolvidos em assassinatos e torturas de presos políticos. Com a aprovação da lei de anistia, mais de 10 mil pessoas que haviam buscado refúgio no exterior retornaram ao Brasil, ao mesmo tempo que presos políticos foram postos em liberdade. Aí temos a seção raio-x, aí na página 19, e pergunta que documento é este, né? Aí vocês vão ver que trata-se de um cartaz criado em 1975 pelo movimento feminino pela anistia, em favor da anistia dos presos e exilados políticos brasileiros. Depois pergunta: que informações podemos obter pela leitura deste documento? Aí o documento comprova a presença e a luta das mulheres nas campanhas de resistência ao regime ditatorial em vigor na época. Próxima pergunta: por que o cartaz traz as datas de 1945 e 1975? Essas datas, elas assinalam que nesses 2 anos as mulheres se organizaram para lutar em favor da anistia no país. Em 1945, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas. E em 1975, o Brasil vivia a ditadura implantada pelos militares. O caminho da redemocratização. Neste mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou o fim do bipartidarismo. 5 novos partidos se formaram logo em seguida: o Partido Democrático Social, o PDS, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Tinha início, assim, o processo de redemocratização, que respondia aos anseios da população. Entretanto, causava descontentamento entre os setores mais duros do regime, como os militares e os policiais ligados aos órgãos de repressão política. A resposta desses setores da ditadura ao processo de redemocratização foi o terrorismo. Assim, em 1980, foram praticados diversos atos terroristas, como a explosão de bancas de jornal que vendiam publicações de oposição e um atentado contra a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lá no Rio de Janeiro. O caso de maior repercussão, entretanto, ocorreu na noite do dia 30 de abril de 1981. Naquela noite, se comemorava o Dia do Trabalho, 1º de maio, com um grande show no Centro de Convenções do Rio Centro, lá no Rio de Janeiro.
No momento em que já havia nesse local uma enorme multidão, uma bomba explodiu em um carro estacionado nas proximidades. Nele havia um sargento e um capitão do exército. O sargento morreu na hora. O capitão ficou gravemente ferido. A intenção dos dois terroristas era colocar a bomba embaixo do palco no qual estavam os artistas, ou mesmo no meio da multidão. Mas a bomba explodiu antes do previsto. A campanha das direitas. Apesar desses atentados, a luta pela redemocratização do país não se deteve. Em 1983, os partidos de oposição deram início a uma campanha por eleições diretas para presidente. O movimento, conhecido como Diretas Já, ganhou força em 1984, quando foram realizados comícios nos quais participaram milhões de pessoas em todo o país. A cor escolhida para simbolizar a campanha foi o amarelo. Amplos setores da sociedade apoiavam o movimento, mas para restabelecer as eleições diretas era preciso modificar a Constituição imposta pelo governo militar em 1967 e reformada pelo mesmo governo em 1969. Nesse contexto, a oposição apresentou no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional destinada a restabelecer as eleições diretas para presidente. No Congresso, porém, a emenda foi derrotada em abril de 1984 pelo partido do governo, o PDS, sucessor da antiga Arena. Dessa forma, a escolha do presidente continuaria a ser feita pelo Colégio Eleitoral, órgão formado por deputados e senadores. Enfim, a democracia. A eleição indireta para presidente estava marcada para janeiro de 1985. Com a derrota das diretas já, a oposição escolheu o político mineiro Tancredo Neves, do PMDB, como o seu candidato. Para vice na chapa oposicionista, foi escolhido José Sarney, que havia sido presidente da Arena, partido que apoiara a ditadura, mas que agora se alinhava com a oposição. O candidato do PDS, partido do governo, era Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. Tancredo Neves venceu a eleição indireta. Sua posse estava marcada para 15 de março de 1985. Mas, na véspera da posse, Tancredo adoeceu e foi internado em um hospital de Brasília, onde passou por várias cirurgias. Muito fragilizado, não resistiu às sucessivas operações e faleceu no dia 21 de abril. Com isso, o ex-líder do partido da ditadura, José Sarney, assumiu a presidência. Teve início, assim, uma nova fase política de transição para a democracia, que só se estabeleceria definitivamente com a promulgação da nova Constituição brasileira, que aconteceu em 1988, com a primeira eleição direta para presidente da República, que aconteceu em 1989 e que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, continuamos a falar sobre isso e vamos falar sobre a Constituição de 1988, pessoal. Beleza? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham curtido e nos vemos. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Fui.